17. Suprema lembrança crística. 1. Lembra-te de que um dia saíste da divina essência, como centelha sua, em completa inconsciência, porém com a verdade, o amor e a virtude e em potencial para os desabrochamento por vindouros, através dos mundos e das vidas. 2. Que mergulhaste na luz divina, o estado primário da matéria, o moto supremo da divina essência criadora, a quem chamamos Deus. A luz divina em tudo está e tudo penetra. Ela é a base de toda a movimentação espiritual e material no plano da criação, porque a matéria dela deriva por adensamento e o espírito dela se vale para que o perispírito se forme e venha a servir de agente de ligação para com o mundo físico. 3. Lembra-te disto. Tudo em termos de matéria começa na luz divina, mas o segmento, por adensamento, já se apresenta complexo, não simples. Teremos gamas energéticas, etéreas, gasosas, vaporosas, líquidas e sólidas. Tudo se multiplicando no campo das manifestações, porém, tendo por matriz a luz divina, que por sua vez tem Deus, a divina essência criadora, por princípio. Como a divina essência é onipresente, a luz divina também o é, e, portanto, fora dela, nada poderia ser no plano da matéria. 4. A matéria não é realmente ilusão, como têm pretendido algumas escolas hinduístas. Ela é a expressão da luz divina adensada ou solidificada, nada mais. Uma vez que Deus não é ilusão, nem a luz divina tampouco a matéria o é. É transmutável, tremendamente transmutável, mas não ilusão. E nenhuma centelha espiritual jamais fará a sua escalada biológica ou cristificadora sem usá-la em todos os seus estágios. 5. Portanto, lembra-te, assim que saíste de Deus, a divina essência criadora, sustentadora e destinadora, sem o saberes, porque eras inconsciente, criaste a primeira coroa energética. A luz divina revestiu-te e tu te movimentavas através dela, que para ti se apresentava com características individuais definidas. E foi esse o começo do teu carro da alma, o perispírito, o corpo astral. 6. Depois, lembra-te, nos milhões de anos, outras 6 coroas se formaram por adensamento da mesma luz divina e foste atingindo planos muito mais elevados na escala biológica. Foste o habitante de corpos cada vez mais ricos em órgãos e membros, até chegar o dia em que deste entrada na espécie humana, como primata. As 7 coroas energéticas estavam prontas a agir, com seus chakras e plexos, para que pudesses penetrar na fase das compreensões intelecto-morais. Era a origem da fase humana, pois daí para frente, assim como tudo cresceu no carro da alma ou perispírito, de dentro para fora, começou então a fase de diminuir de fora para dentro pela iluminação, sublimação ou divinização. 7. A fase de conscientização intelecto-moral da centelha inicia-se com a entrada na espécie humana. Portanto, quanto mais a centelha cresce em verdade, amor e virtude, ou desabrocha interiormente, tanto mais eteriza o carro da alma, o perispírito. E quanto mais eteriza o perispírito, tanto mais diminuem as coroas por sublimação. As cores menos vibrantes vão sendo eliminadas, tudo se vai divinizando, até um dia chegar a ser uma só coroa. Mas agora, imensamente dilatada,
fazendo a centelha brilhar como um sol divino, participando da divina ubiquidade. 8. Assim são os espíritos unos, os verbos divinos, os nirvânicos, aqueles que são elos de ligação entre Deus, a divina essência onipresente, e os mundos e as humanidades, ainda em processo evolutivo. Lembra-te, filho de Deus, que a isso terás que chegar, custe mais ou custe menos. Jamais poderás compreender a luz, a glória e o poder da divina ubiquidade, antes de atingir o grau de uno. Essa é a glória que o Pai Divino tem reservada a seus filhos. Ninguém é especial para ele, nem ele é especial para ninguém. Sua justiça é impoluta, age de dentro para fora e dará a cada um segundo as suas realizações ou obras. 9. Tudo é questão de verdade, amor e virtude. Lembra-te de que, desde remotíssimos milênios, a direção planetária tem enviado mestres, budas, iniciados, profetas, etc. Lembra-te das duas testemunhas fiéis e verdadeiras, a lei de Deus e o Cristo divino molde. Jamais triunfarás fora delas, porque representam a divina ordem moral que rege a criação. 10. A revelação, a comunicabilidade dos anjos, almas ou espíritos é para divertir, ilustrar e consolar. Com as duas testemunhas ela adverte, ilustra e consola, mas, contra elas, é caminho de trevas, de pranto e ranger dos dentes. Para todos os efeitos, lembra-te, fora da lei de Deus e do Cristo modelo, jamais haverá procedimento recomendável. 11. Como a revelação é a graça do céu, que tira a orfandade do mundo, anunciou Deus, pelos profetas ou médiuns, que viria o Cristo modelo, e que ele seria o generalizador ou batizador em espírito. No Velho Testamento estão as promessas, e no Novo Testamento é a promessa cumprida. 12. Lembra-te de ler o livro dos Atos, capítulos 1, 2, 3, 4, 7, 10 e 19, para saberes do Consolador generalizado pelo Cristo modelo. Isto, não te esqueças, para que cultives a revelação, segundo a lei de Deus e as práticas de Jesus, o Cristo modelo. Infeliz daquele que agir contra este triângulo, a lei, o Cristo modelo e a graça da revelação, porque ignorar é ruim, mas aplicar mal é muito pior. 13. A verdade matriz está na base de todas as verdades relativas. Portanto, ninguém precisa pretender fazer a parte de Deus. Esse absurdo pertence aos clérico-farisaísmos, aos que se fingem de donos da verdade para realizarem o repugnante comércio das idolatrias e dos formulismos enganadores. Foge de tudo isso. 14. A parte de Deus, como já indicamos, perante a humanidade filtra-se através das leis regentes, dos elementos e dos fatos. Mistérios e milagres são argumentos de tolos ou de espertalhões que exploram os tolos. Em natureza é assim, e todos podem reconhecer o Criador através da criação, da qual todos são parte e relação. Só Deus é Pai, o mais tudo pertence a uma única irmandade. 15. Doutrinariamente, sempre é bom frisar, a lei de Deus e a modelagem do Cristo são as bases morais e modelares inderrogáveis. A lei ensina a conduta moral, fora da qual ninguém jamais triunfará. E o Cristo representa o exemplo vivo, o modelo de conhecimento, obediência, simplicidade, mansidão e humildade,
renúncia e ressurreição total na glória crística. 16. Pergunta muito e sempre aos semelhantes sobre as sabedorias relativas, mas para efeito de conduta moral. Pergunte cada um a si mesmo, na hora de agir em sociedade, se está com a lei e com Cristo, porque depois de ter praticado a ação, boa ou ruim, a reação da justiça divina será completa, para a paz ou para a tormenta. Quem age, registre em si mesmo, porque é juiz em causa própria, saiba ou não, queira ou não, goste ou deixe de gostar. 17. As humanidades que se movimentam pelo cosmos contam com bibliotecas riquíssimas, porém, na hora de consultar a consciência sobre o que manda a divina ordem moral que rege a criação, cada filho de Deus fica postado diante de si mesmo. Se alguém se iluminar, sua será a luz. Se alguém se entrevar, sua será a treva, até que por obras venha a eliminá-la. 18. A nossa linguagem, agora, fala sobre a mesma verdade que livra, porém de modo muito mais direto e frontal. É que a fase de maturidade que bate às portas de tua história muito mais tem para dar, em regalias de variada ordem, portanto, muito mais tem a exigir de tua conduta fraterna, apenas fraterna. Não te pede o céu coisa alguma para ele, mas sim para vós próprios, que sois irmãos. É difícil entender o que dizemos para o teu mesmo bem? 19. Vives esperando o Cristo externo? Não sejas criança. Jamais o Cristo externo esteve longe de quem o quis perto, e até mesmo dentro do coração. O céu não se encolhe para quem não se quer encolher. Tu esperas quem nunca se afastou de ti. Nós esperamos que o teu Cristo interno se apresente completamente exposto. 20. Falei, de começo, ao indivíduo, passando à sociedade ou irmandade. Volto a falar a cada um em particular. Lembra-te de que, desde o princípio, colocou o nosso Pai comum a verdade, o amor e a virtude em potencial dentro de ti mesmo. É hora de entenderes isso para o teu mesmo bem. Atira para longe de ti os religiosismos e sectarismos, todos os exteriorismos, todos os fingimentos e formulismos comprometedores. Aprende com a verdade, sublima-te com o amor e amplia tuas luzes internas aplicando a virtude. 21. A criação cósmica é o templo total. Ele a ninguém define, porque todos vivem dentro dele, quer nos planos de luz, glória e poder, quer nos abismos tenebrosos, onde penam os grandes errados. O templo do qual deves cuidar, lembra-te, é o de ordem individual. É o templo interior. És tu mesmo. Com a verdade, o amor e a virtude, tudo farás por ti mesmo, porque serás o exemplo vivo para os teus irmãos em processo de autocristificação. 22. Suprema lembrança. Tu viverás indagando por muito tempo ainda, mais fora do que dentro de ti mesmo. Porém, a justiça divina sondará eternamente a tua consciência, porque jamais poderás encontrar fora aquilo que ela, somente ela, tem para dar. Deus te fez, lembra-te, para seres um verbo seu, na ordem divina, e não um eterno peregrino da ignorância e do sofrimento. 23. Comecei dizendo-te que um dia saíste de Deus, inconsciente, mas com todos os poderes espirituais em potencial, que o processo evolutivo te faria encontrar o conhecimento da verdade que livra. Agora já deves compreender que ela, a verdade, esteve, está e estará eternamente dentro de ti mesmo,
Pelo quanto te temos avisado, desde remotos ciclos, podemos dizer o seguinte: não permitas que se afunde o teu próprio barco. 24. És vida, existência, vibração, movimento e trabalho. Quem existe deve estar em algum lugar, de algum modo, fazendo alguma coisa e para algum fim. Portanto, se vives para movimentar alguma coisa, movimenta a sabedoria, mas no sentido do amor, porque a receita fundamental para o Filho de Deus será sempre aquela que define o espírito do Evangelho: amai-vos uns aos outros. 25. Lembra-te, nós não mudaremos jamais, porém a ti cumpre mudar, e muito, até te tornares reflexo vivo da verdade, do amor e da virtude. Esta é a mensagem final do serviço restaurador da doutrina do caminho da verdade que livra. Oferecemos a lei de Deus, o Cristo divino molde e a revelação que adverte, ilustra e consola. Estaremos esperando, de tua parte, o cumprimento dos deveres. Podemos e devemos oferecer o programa divino e auxiliar na medida do possível, mas a realização compete a cada um. Ninguém liberta nem cristifica terceiros. 26. Não te esqueças disto. Antes da lei ser apresentada em várias etapas, até ficar radicada, antes da vinda do divino molde, antes disso, lembra-te, por mais de 240 mil anos, a humanidade recebeu informes transmitidos por missionários encarnados, através da revelação, sobre a importância fundamental da verdade, do amor e da virtude, em termos de vida prática, não de camarilhas clérico-farisaicas que a seguir se formaram para mercadejar idolatrias e estabelecer conchavos de tendências mandonistas, que isto não venha a ocorrer de novo com o que agora ensinamos. 27. Ninguém é dono da verdade que livra, e, portanto, ninguém é dono espiritual de seus irmãos. Repito, não haja príncipes entre vós sobre questões espirituais, mas sejais todos amantes e praticantes da verdade que livra. Ela não será jamais escrava de tabelinhas humanas. Logo, seja cada um, para com ela, verdadeiramente escampo, simples, humilde e servidor. 28. Em qualquer sentido, quem mais tiver, que mais tenha para dar. No âmbito dos dons espirituais ou faculdades mediúnicas ou proféticas, tanto mais cresce essa obrigação, pois o dotado de tais recursos deve ser melhor agente de ligação para com o mundo espiritual dirigente. É muito profunda a responsabilidade daqueles que devem falar aos irmãos, como agentes da comunicabilidade dos desencarnados, porque quanto mais espirituais forem as virtudes ou qualidades, tanto mais responsáveis em face da justiça divina. 29. Ninguém pensa como quer, mas sim como pode, nos planos inferiores. Entretanto, para todos os efeitos, importa ir ficando cada vez mais conforme a lei de Deus e a divina modelagem do Cristo. Ligações com os planos inferiores, ocupando elementos e práticas idólatras, não são convenientes. Do muito que é possível, muito também deve ser repelido. Se há venenos materiais ou no plano das lides materiais, existem muito mais teores espirituais ou mediúnicos. Fora da lei de Deus e do Cristo modelo, na carne ou fora da carne, ninguém é autoridade. 30. A mediunidade é janela que abre para o mundo espiritual. Mas lembra-te, podes abri-la para diferentes rincões e profundidades. O que é grosseiro em termos mediúnicos agrada aos espíritos menos hierarquizados. Não confundas jamais a diferença que há entre a sabedoria divina e a sabedoria humana.
Sublima-te, procura o sublime e convida para isso os teus irmãos. Fácil é descer, porém muito trabalhoso é subir, mas vale a pena o esforço empregado para a ascensão. 31. Só no princípio criador há unidade. A criação é diversidade que se desdobra para o homem até ao infinito. Entretanto, uma lei geral existe, que é a matriz harmônica. E para o homem, em caráter doutrinário, seus polos são a lei de Deus e a modelagem do Cristo. Quem é da lei e do Cristo é do respeito à hierarquia, aos escalões vibratórios, ao mérito, em todos os planos e níveis da criação. Cuida de tudo em termos de verdade, amor e virtude, porque os cientificismos, filosofismos e religiosismos humanos são movediços. Como seria a doutrina da verdade que livra, realmente a que livra, se por Deus fosse edificada sobre movediços conceitos humanos? Portanto, vai te unindo ao divino, pois dele saíste inconsciente e a ele terás que retornar em plena consciência. 32. A lei não abre precedentes e o Cristo modelo não foi nem é igual para com todos. A lei ficará ditando as normas divinas e o Cristo modelo ficará exemplificando advertências, ilustrações e consolações. As duas testemunhas dirão sim ou não. Lembra-te bem, ou com doçuras celestiais, ou com rigores infernais. Toma cuidado, e muito, com o fermento farisaico e com as falsas profecias, porque em nome da terra e do céu quererão impor a ignorância e o erro. As misérias humanas, lembra-te, tanto na carne como fora dela, por muito tempo existirão ainda. 33. A terra passará para a fase de maturidade. Deixará de ser de expiações, mas tornar-se-á de provações bastante rigorosas para a grande maioria. Se te portares consoante as duas testemunhas, não precisarás ouvir e aceitar as insinuações daqueles que, sendo vazios para si mesmos, pretendem passar por donos da verdade e juízes de seus irmãos. Estuda o item número 27 para que não caias em delito, entregando a outrem os teus direitos fundamentais, ou pretendendo subtrair aos outros o mesmo direito. Fiscaliza as tuas obras. 34. Jamais os bons exemplos deixarão de ser os principais fatores de ingressos celestiais. Trata de exemplificar o amor e a sabedoria, totalmente fora e acima de religiosismos e sectarismos. Fica com a verdade que livra, para que possas repelir os farisaísmos humanos. Lembra-te de que Deus não é de tabelinhas inventadas por homens. Portanto, se queres vir a ser espírito e verdade o mais breve possível, abandona as tabelinhas humanas o quanto antes. 35. E para todos os efeitos, lembra-te de que o amor é um instrumento máximo de elevação consciencional. Nos mundos inferiores é assim, pois as sabedorias do homem muitíssimas vezes têm-no lançado nos abismos de pranto e ranger dos dentes. O amor é singeleza, bondade, humildade, perdão, renúncia, trabalho amoroso e vida plena. A sabedoria humana tem grudado o homem ao mundo e por muito tempo ainda o fará, mas o amor tem-no atirado e atirará no rumo do céu. 36. Quando entraste para a fase humana, como primata ou embrião humano, nada sabias ainda sobre a tua origem divina e a normal sagrada finalidade a ser atingida. Perambulavas instintivo e bruto, voraz e sensual, procurando satisfazer tão só os reclamos do instinto, destruindo e sendo destruído. Tua consciência dormia
e o teu comportamento a isso correspondia. 37. Foste subindo, escalando a consciência individual, aprendendo a olhar para os horizontes e para os espaços estrelados, e um dia, muitíssimos milhares de anos depois, recebeste uma ampola civilizadora através de emigrantes advindos de outro mundo, bastante sábios de certos conhecimentos, porém moralmente comprometidos perante a suprema justiça. Aprendeste muito no curso das centenas de milênios seguintes e conquistaste a lei moral e o Cristo modelo nos devidos tempos. 38. Ainda sofres em ti mesmo os prejuízos das superstições, das vestes fingidas, dos ídolos mudos, dos aparatos formais, dos exteriorismos em geral, de tudo quanto mente ao espírito com a tola pretensão de justificar as ignorâncias e faltas espirituais. Olhas com facilidade para baixo e para trás. Ainda te é difícil olhar para a frente e para o alto. Fácil te é imitar o erro, difícil te é imitar a verdadeira sabedoria. Lembro-te, portanto, a necessidade urgente de policiar a tua consciência, para que venhas a melhorar a conduta, sejam quais forem os exemplos de teus irmãos. Por ti responderás, por ninguém mais, e daqui para frente, com muito mais rigor. Podes guardar isto na tua lembrança? 39. Repetimos, o reino de Deus não virá com mostras exteriores. Portanto, procura sondar a verdade que livra no templo interior. Aprende a conversar com a tua consciência, depois de esclarecê-la. Não aceitaremos formulismos nem desculpas, e isto com muito mais severidade. Quanto mais fores entrando na fase de maturidade, porque as recompensas também virão a ser muito maiores. 40. A bondade cumpre a nobre função de dinamizar o amor. Não percas tempo fazendo longos discursos sobre a moral e o amor, pois os lugares de pranto e ranger dos dentes de tais oradores estão cheios. Trabalha paralelo à bondade, ainda que te custe sacrifícios até mortais, e estarás desabrochando em ti mesmo o teu Cristo. As legiões já cristificadas, lembra-te, estarão esperando jubilosas, divinamente jubilosas, aos que forem chegando também ao seio divino.